Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da forma como você se enxerga. Você tenta seguir, tenta melhorar, tenta acreditar que as coisas podem mudar. Mas no fundo, existe uma sensação constante de insuficiência. Parece que todo mundo está avançando e você continua se sentindo pequeno, atrasado, inadequado. Um erro vira prova de incapacidade. Uma rejeição vira confirmação de que você não é bom o bastante. E aos poucos, você começa a acreditar que fracasso não foi apenas algo que aconteceu, mas algo que você é. Se isso já passou pela sua mente, fique comigo até o final, porque existe uma verdade que pode reconstruir sua identidade. Sentir-se um fracasso não começa de repente. É algo que vai sendo construído. Comparações, frustrações, metas não alcançadas, palavras que marcaram, experiências que deixaram feridas. E aos poucos, a mente começa a criar uma narrativa. Eu nunca consigo. Eu sempre estrago tudo. Talvez eu simplesmente não seja suficiente. E quando essa voz se repete por tempo demais, ela deixa de parecer pensamento e passa a parecer verdade. O problema é que você começa a viver a partir disso. Suas decisões mudam, sua coragem diminui, sua fé enfraquece. Porque quem acredita que já fracassou por dentro, tem dificuldade até de tentar de novo. Mas existe algo perigoso aqui. Você começa a confundir identidade com momento. Um fracasso aconteceu, e você conclui que é um fracasso. Uma porta se fechou, e você conclui que não tem valor. Uma rejeição aconteceu, e você conclui que não merece ser amado. Mas a Bíblia nunca define você pelos seus piores momentos. Ela define você por aquilo que Deus diz. E isso é definitivo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Perceba isso. Nova criação. Não uma versão remendada. Não alguém tolerado. Nova criação. Isso significa que sua identidade não está mais fundamentada apenas na sua história, mas em quem você se tornou em Cristo. Mas talvez você pense: eu entendo isso, mas não consigo sentir assim. E essa é a luta de muita gente. Porque saber uma verdade e viver a partir dela são coisas diferentes. Você ouve que Deus te ama, mas ainda se sente insuficiente. Você sabe que foi perdoado, mas ainda se sente marcado. Você crê na palavra, mas a voz da insegurança parece mais alta. E é exatamente aqui que a batalha acontece. Não apenas no que você vive, mas no que você acredita sobre si mesmo. E antes de mudar a forma como você se sente, é preciso confrontar a forma como você tem se definido, porque a forma como você se define direciona a forma como você vive. Se você acredita que não é capaz, vai agir com medo. Se acredita que não tem valor, vai aceitar menos do que deveria. Se acredita que é apenas o seu fracasso, vai viver tentando sobreviver e não avançar. Por isso, a identidade é tão importante. Ela não é apenas um conceito espiritual. Ela molda escolhas, relacionamentos, coragem, destino. E a pergunta não é apenas como você se sente. A pergunta é: quem Deus diz que você é? Em Romanos 8:1 está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perceba isso. Não há condenação. Isso significa que Deus não está olhando para você apenas pela lente dos seus erros. Ele vê redenção. Ele vê possibilidade. Ele vê propósito. Mas muitas vezes, você continua se olhando como alguém que ainda precisa provar valor. E isso gera exaustão. Porque viver tentando merecer amor cansa. Viver tentando conquistar aceitação cansa. Viver tentando ser suficiente sozinho cansa. Mas o Evangelho não começa com esforço. Começa com graça. Você não constrói sua identidade para depois ser amado. Você é amado. E a partir disso, aprende a viver. Mas existe um outro ponto importante. Porque baixa autoestima não é humildade. Muita gente confunde isso. Acha que se diminuir o tempo todo é sinal de espiritualidade. Mas negar o valor que Deus colocou em você não é humildade.
é distorção. Humildade não é pensar menos de si, é pensar de forma correta, nem superioridade, nem desprezo, verdade. E a verdade é que você tem falhas, mas também tem valor, tem limitações, mas também tem propósito, tem fraquezas, mas também carregas a imagem de Deus. Em Salmo 139:14 está escrito: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Perceba isso. Você não é acidente, não é sobra, não é alguém esquecido. Existe intenção em quem você é. Mas quando a insegurança domina, você começa a buscar confirmação em tudo, na aprovação das pessoas, nos resultados, na comparação. E isso nunca será suficiente, porque quem depende da validação externa sempre viverá instável. Hoje elogiado, amanhã inseguro. Hoje aceito, amanhã vazio. Mas quando sua identidade está firmada em Deus, existe estabilidade, porque o valor não muda com as circunstâncias. Talvez hoje você ainda se sinta pequeno, ainda se veja como alguém que falhou demais, ainda carregue uma imagem distorcida de si mesmo. Mas isso não precisa ser definitivo. Você pode reaprender a se enxergar, não pela lente da dor, não pela lente da rejeição, mas pela lente da graça. E isso não acontece de uma vez, é um processo. Toda vez que a voz da insegurança vier, você precisa lembrar da verdade. Toda vez que o fracasso tentar definir você, você precisa voltar ao que Deus disse, porque a identidade não se sustenta em sentimento, se sustenta em verdade. Vamos orar juntos. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes das inseguranças, das comparações e das vezes em que muitos se sentiram pequenos demais, insuficientes demais, fracassados demais. Pai, alcança agora aqueles que perderam a capacidade de se enxergar com verdade. Quebra toda mentira que foi construída dentro deles, toda voz de condenação, rejeição e inferioridade. Ensina-nos a ver a nós mesmos pela Tua perspectiva, a descansar no Teu amor e afirmar nossa identidade em quem somos em Cristo. Que cada pessoa aqui entenda que não é definida pelo fracasso, mas pela graça e pelo propósito que o Senhor colocou em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas vivem se sentindo um fracasso, quando Deus já as chamou de novas criaturas. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: Minha identidade está em Cristo. Essa frase pode ser o começo de uma nova forma de se enxergar. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus fortaleça seu coração e restaure sua identidade.